O jeito mais rápido de ficar pobre é querer ficar rico rapidamente. E é exatamente disso que eu vou salvar você na reflexão de hoje. Uma vez um colega professor veio me procurar para fazer mentoria financeira, que ele queria aprender a fazer trade, operação na bolsa de curto prazo. Ele tinha visto uma série de vídeos e de canais online que explicavam para ele como isso era a fórmula da riqueza, como era a fórmula para ganhar dinheiro rápido. Ele havia perdido o emprego, tinha um bom patrimônio nominal, um bom valor de capital para aplicar, e falou: Matheus, cara, me ensina a investir, eu sei que você chegou a fazer trade, eu quero aprender a fazer isso. Eu falei: legal, mas por que você quer aprender? Não, eu acabei de perder o emprego, eu tenho um capital interessante, eu queria poder fazer girar, que se eu tirar 3, 4% disso por semana, eu consigo fazer tal coisa, eu consigo viajar, eu quero trabalhar de casa, eu vejo o pessoal trabalhando de casa, eu acho a coisa mais fantástica que tem, só com o notebook lá fazendo as coisas. E eu enxerguei que ele tinha perdido o emprego e apareceu a oportunidade dos sonhos, a oportunidade da vida dele, que era a promessa de ganho rápido, de retorno rápido. Tentei conversar com ele e explicar o porquê que isso não era exatamente o que ele precisaria para construir patrimônio. Ele insistindo: não, Matheus, eu quero aprender a fazer trade, se não for com você vai ser com outra pessoa. Ele realmente queria ir atrás daquilo. Aí eu fechei um acordo com ele, eu falei: faz o seguinte então, eu te ensino a fazer trade sem problema algum, desde que eu te ensino a investir antes. A gente vai sentar, eu vou te explicar todo o funcionamento de uma carteira de investimento sólida, como que cria uma estratégia, finanças comportamentais, levantar patrimônio, e depois te ensino o trade. Sem custo algum, a gente faz essa parte de investimento e depois eu te coloco o trade. Fechado? Ele falou: olha, eu não tenho nada a perder, então beleza, vamos fazer esse acordo. A gente sentou, diversos encontros semanais, 2, 3 horas explicando para ele, estruturando o patrimônio, e ao final da parte que eu expliquei para ele como funcionam os investimentos, e eu fui entrar na parte como de fato funcionam os trades, ele já não tinha mais interesse. Ele enxergou a realidade que acontece, ele enxergou o quanto complexo era aquilo. E depois que eu mostrei para ele o que você precisa de fato para conseguir montar uma boa estratégia de trade, eu falo: é perfeitamente factível você fazer isso para ser lucrativo, só que não é a forma de criar riqueza, não é a forma de criar patrimônio. Uma vez que ele entendeu como investir, entendeu que isso é uma coisa para construção de patrimônio no longo prazo, ele desistiu do curto prazo. Mas olha o seguinte, uma pessoa com doutorado, uma pessoa com um salário altíssimo, com uma formação acadêmica sensacional e uma pessoa extremamente inteligente que eu conheço, queria comprar o ganho rápido. Imagina quantas pessoas fazem isso. E é exatamente sobre isso que eu vou abordar na reflexão de hoje. Para a gente começar a construir esse raciocínio, imagina a seguinte história: que eu te apresento meu amigo João no bar. A gente senta, troca ideia, conversa, toma uma cerveja, come uns petiscos e depois de 2, 3 horas o João vai embora. Eu chego para você e pergunto: e aí, você gostou do João? Repare que a pergunta "você gostou de alguém" é uma pergunta demasiadamente complexa, que depende dos valores da pessoa, como ela lida com a família, como ela lida com o trabalho, do caráter dela, e você precisaria conhecer um pouco mais para responder essa pergunta, concorda? Só que 99% das pessoas, o que elas fazem? Elas chegam e respondem: eu gostei daquilo, eu não gostei disso, eu gostei do João, não gostei dele. Quando na realidade ela está respondendo uma outra pergunta. O ser humano tende a responder o que é perguntado. E quando a pergunta é complexa, a gente troca ela por uma pergunta muito mais simples. Qual que é a pergunta real que a pessoa está respondendo quando eu pergunto: você gostou do João? Ela está respondendo: eu gostei do que o João fez agora. A gente pega a amostragem do João e projeta isso. E o que isso tem a ver com investimento? O que isso tem a ver com você construir riqueza ou você ficar pobre? Pensem comigo e pensem com bastante cuidado, porque esse é um vídeo desenhado para você conseguir sair da falácia da riqueza rápida. Da mesma maneira que você pega o João e projeta, muitas pessoas que entram no mercado financeiro, principalmente na parte de ações, de criptomoedas, de fundos, pegam uma pequena amostragem, que é o período que elas entraram. Quem entrou na bolsa esse ano, 2019, não viu a bolsa cair ainda, e a pessoa pega o pequeno período de tempo e projeta isso para o longo prazo. E o que acontece quando a pessoa faz isso? Existem empresas ruins na bolsa que, por causa de euforia de mercado, tem um mês bom, tem 2, 3 meses, tem um desempenho bom. E a pessoa pega esse desempenho bom, ela projeta para o longo prazo e isso não é replicável.
Da mesma maneira, existem períodos de pânico, períodos de pessimismo no mercado, no qual o preço de uma boa empresa, não é a empresa, é o preço da empresa, tende a cair simplesmente por pânico e a pessoa sai de uma boa empresa por causa dessa queda, por causa dessa desvalorização de preço. Só que entendam o seguinte e vejam o raciocínio que esse é um ponto de virada que eu não vi em nenhum lugar ainda compilar essas duas informações, então presta muita atenção. Quando você compra a ação de uma empresa, você está comprando um pedaço dela, ok? Isso todo mundo sabe. Uma ação é um pedaço de uma empresa. Todo mundo sabe, as pessoas esquecem às vezes, mas eles sabem. Só que as pessoas também esquecem que o mercado é feito de pessoas. As ações são empresas, mas o mercado é feito de pessoas. E o que isso tem a ver com você ficar pobre rápido, querendo ficar rico rápido? Quando você compra uma ação da Petrobras, da Vale, do Itaú, do Banco do Brasil, você na realidade está comprando de uma pessoa. Está comprando do João, da Maria, do José. Você compra e vende ação de pessoas. Você não está comprando da empresa. E qual que é o problema disso? Na realidade não deveria ser um problema. Porém, quando você compra e vende de pessoas, tem pessoas lá que estão investindo por curto prazo, médio prazo, longo prazo. Pessoas com muito dinheiro, com pouco dinheiro. Brasileiro e estrangeiro. Pessoa que sabe o que está fazendo, que não sabe o que está fazendo. E tudo isso é no curto prazo que está muito atrelado ao cunho emocional. As pessoas estão decidindo baseado em notícias que elas viram, baseado em euforia, baseado em pânico, baseado em medo, e tudo isso causa volatilidade no mercado, o efeito do curto prazo. O que não tem como esconder no longo prazo? Que a ação é uma empresa e o preço da ação vai estar no longo prazo atrelado ao resultado dela. Só que no curto prazo é volátil, no curto prazo é muito emocional. Só que no longo prazo o resultado da empresa pode ser mais sutil, só que ele anda na volatilidade, ele anda na emoção das pessoas. E o que as pessoas fazem? Compram aqui porque subiu, vendem aqui porque caiu. Compra aqui porque subiu, vende aqui porque caiu. E não aproveita esse movimento. Voltando para o paralelo da metáfora de conhecer uma pessoa, por que você não pede seu namorado em casamento depois de uma semana, seu namorado em casamento depois de uma semana? Porque querendo ou não, você sabe que o casamento é uma decisão que tem que ter uma boa parte racional, você entender se a pessoa é um bom parceiro de vida, vai ser uma boa mãe, vai ser um bom pai, é uma pessoa de caráter, e isso você não consegue na primeira semana. Apesar da gente estar... apesar de você gostar muito da pessoa, só ver as coisas positivas dela, você não decide isso na hora, porque a amostragem é pequena. A amostragem é pequena. Você precisa de uma amostragem maior para decidir passar o resto da vida com uma pessoa ou não. E no mercado financeiro tem que ser a mesma coisa. Imagina que se você pudesse pegar seu namorado ou seu namorado e olhar todo o histórico passado deles e entender como que eles se comportaram com outras pessoas, como que eles são na vida, para você conseguir decidir ficar com alguém ou não. Com certeza absoluta você ia ter desviado de muitas situações ruins. Só que com empresas, com ações, você consegue fazer isso. Você consegue pegar uma empresa e olhar todo o histórico passado dela. Consegue pegar uma empresa e olhar todo o desempenho dela em períodos de alta, em períodos de baixa, em de recessão de mercado, em alta de juros, em baixa de juros, em alta de inflação. Você consegue olhar o histórico da empresa. Mas, Matheus, está olhando só o passado, não está olhando o futuro. Concordo. Só que uma vez que você olha o passado, você tem uma excelente projeção do futuro. Além do que, você consegue em qualquer site de relacionamento com o investidor, que é o site de RI, toda empresa de capital aberta tem, ver o projeto para o futuro dela. Você tem a amostragem do passado histórico e consegue fazer uma projeção do futuro. E uma grande vantagem em relação a isso é que você não precisa casar com uma empresa só. Você pode casar com várias empresas de setores diferentes, que cada uma tem um uso para você. Só que se você encarar a compra de uma ação como um casamento, você vai tomar decisões muito melhores. Por quê? Você tem que primeiro entender se aquilo é algo que você quer carregar para sempre. Você entende que em um casamento existem dias bons e dias ruins. E não é por causa de um dia bom que você vai colocar mais energia naquilo, no paralelo do mercado, mais dinheiro, e não é porque você está em um dia ruim que você vai tirar dinheiro, você vai pedir um divórcio no casamento, porque isso é a volatilidade de curto prazo. O que importa é o longo prazo. E quando você conhece uma pessoa ou uma empresa no longo prazo, raramente a sua primeira impressão é a certa. Às vezes a minha impressão é melhor, às vezes a impressão é pior, mas muda, mas isso muda. E você ter que decidir isso, você tem as informações na mão, que é só você olhar o histórico passado para conseguir entender qualquer projeção futura, olhar os planos da empresa,
você vai tomar decisões melhores. Você vai parar de olhar o preço da ação e olhar o valor da empresa. E você vai entender também que o preço da ação no curto prazo é derivado de pessoas. E as pessoas decidem com cunho emocional. Só que lembrem-se, não existe nada que o longo prazo, que o tempo não resolva, que o tempo não revele. Uma empresa que estava cotada a R$1 há 10 anos atrás, está cotada a R$20 hoje, muito provavelmente ela deu excelentes resultados. Porque nesse período de tempo não tem nenhum fator emocional, ou quase nenhum, que perdure. A racionalidade alcança. Só que é perfeitamente possível e factível uma empresa cotada a R$1 ir para 10 em um curto período de tempo sem ter criado valor real. Um caso recente é a Forja Taurus, que foi de R$1, chegou a bater R$11 antes da eleição e depois rapidamente ela caiu para R$5. Quem olhou a empresa viu que naqueles 2, 3 meses de euforia, a empresa não se valorizou vezes 10. Ela não foi de R$1 para 10. Ela não teve nenhum resultado extra, ninguém comprando nada. Isso era claramente uma euforia de mercado. Eu falo claramente hoje, que já passou, perfeito. Só que, repare que essa situação que empresas dão altíssimos picos, a pessoa pega essa projeção de um mês que ela subiu 300% e faz a conta vezes 12 para ficar milionário, não vai dar certo. É a fórmula mais rápida da pessoa quebrar, é querer ficar rico rápido dessa forma. E uma outra pergunta-chave para a gente conseguir construir o raciocínio do porquê que você não vai conseguir ficar rico rápido e isso vai te deixar pobre rapidamente é possível tirar 1% de rendimento ao dia? E essa pergunta é uma pergunta que vocês podem não acreditar, tomara que não acreditem, é muito comum. Muita gente me pergunta, Matheus, eu consigo tirar 1% ao dia? Inclusive pessoas que têm estudo, começam a investir e chegam de repente uma oportunidade. Isso é um caso real que aconteceu comigo, um amigo meu perguntou, Matheus, eu tenho um amigo meu, todo mundo tem alguém que conhece alguém que comprou um produto lá, que eu não vou nem falar o nome da empresa, que estava prometendo 1% ao dia. E essa pessoa estava nesse negócio há 20 dias e estava de fato tirando 1% ao dia por 20 dias. Isso é uma coisa que não tem o menor sentido de ser perdurável. Isso não tem como ser sustentável a longo prazo. Só que a promessa desse ganho rápido fez uma pessoa que investia, que tinha uma carteira bem estruturada, perguntar para mim se isso era factível. E se eu falo que é? A pessoa não ia nem ir atrás do que precisava, que é ver se isso é sustentável, se isso funciona. Porque não tem como girar. A pessoa queria só uma confirmação que aquilo funcionava. Ela conhecia um amigo que de fato estava tirando aquilo e queria ir atrás. Só que não funciona. Não funciona. É perfeitamente possível você tirar 1% ao dia por um curto período de tempo. É normal que alguma empresa se valorize 20% em um mês. E isso é 1% ao dia praticamente. Só que isso não é sustentável. Só que essa ganância toma conta das pessoas. Eu tenho parentes que entraram em esquemas de pirâmides por causa da promessa de ganho rápido. E qual é o problema? Eles tiram dinheiro por algum período de tempo. Eles conseguem faturar um lucro. Só que é um lucro falso, é um lucro fictício. Para vocês terem uma ideia quantitativa do porquê isso não tem o menor sentido do mundo, se você começar com R$1.000, só R$1.000, colocou lá a 1% ao dia e não faz mais nada. Você em 3 anos tem R$150 mil. Você em 9 anos e um trimestre teria o PIB do Brasil. E você em 11 anos teria 3 vezes o PIB mundial. Começando com 1% ao dia, com R$1.000. Com R$1.000 não tem o menor sentido. Isso não é sustentável. Só que as pessoas elas vão atrás disso, porque eu conheço alguém que fez isso. Eu conheço alguém que tirou isso por um período de tempo. A ganância humana, ela sempre vai superar uma estratégia consolidada de patrimônio do longo prazo. Porque a ganância, ela fala mais alto, ela desperta na gente uma coisa que é natural, de querer um ganho rápido de curto prazo. Só que não é sustentável. E quanto maior a sua educação financeira, mais você vai ter a racionalidade de entender que isso não funciona. Simplesmente guarde o exemplo dos números. Você começou com R$1.000, você em 9 anos tem o PIB do Brasil. Isso não funciona. Ah, Matheus, mas isso não acontece 1% ao dia, ninguém cai nessa hoje. Duvida? Abre o Google, digita ganhar 1% ao dia. Como ganhar 1% ao dia? As 10 primeiras páginas, 8, 9 vão ser de pirâmides de esquemas, claramente esquemas que te oferecem essa oportunidade. E enquanto houverem pessoas comprando, existirão pessoas vendendo. A ganância humana é uma das principais razões para as pessoas quebrarem. E uma outra pergunta comum que me fazem, Matheus, é possível ficar rico com especulação, com trades, que são operações de curto prazo na bolsa? Compra hoje, vende amanhã, daqui a 2 dias, ou compra hoje, vende hoje mesmo, como day trade, swing trade. Galera, tem que entender o seguinte, primeiro, respondendo diretamente a pergunta, é possível ser lucrativo?
É perfeitamente possível. É possível ficar rico? Eu duvido. Mesmo porque eu, como a maioria das pessoas que começam a investir, eu comecei buscando a parte de trade. Por quê? São as maiores taxas de retorno. Você consegue ver claramente alguém te mostrando como é fácil e simples você ganhar dinheiro. Quem entende disso fala, olha, é só você comprar no suporte, vender na resistência e ficar fazendo isso pro resto da vida que você vai ter um ganho no longo prazo. Dá para tirar 5% ao dia, 3% ao dia, dá para tirar 20% no mês. Isso é verdade, de fato você consegue tirar essa pequena taxa. Eu, quando comecei, os 2 primeiros meses foram taxas altíssimas de retorno. Só que entra? Entra a ganância. A gente esquece que para ter um retorno alto, você tem um risco alto. E isso não funciona no longo prazo, ou funciona para a minoria das pessoas. E o estudo feito pela Trade Science, que não é um estudo que só eles fizeram, uma série de sites, principalmente americanos, fizeram, diz que 100% dos traders entram para ficar rico rápido. Isso é verdade, eu fui esse cara, eu entrei para ficar rico rápido. 40% desistem em 2 meses, 80% desistem após 1 ano, e depois de 5 anos, 1% deles são lucrativos no longo prazo. 1%, 1 a cada 100. A cada 100 pessoas que você conhece que estão fazendo operação de curto prazo, uma vai ter lucro. Isso realmente se apresenta como investimento? Isso realmente se apresenta como um investimento para você? 1 para 100, para mim, soa muito mais como uma aposta do que como um investimento. Eu repito, é perfeitamente possível você ser lucrativo, usar como parte de uma estratégia, só que também não é a fórmula da riqueza. Só que, de novo, se você pegar o curto prazo e projetar para o longo prazo, vai parecer que é a fórmula. Porém, isso não é uma maneira sustentável de enriquecer, não é uma maneira sustentável de criar e desenvolver patrimônio para atingir a independência financeira. E por que as pessoas buscam tanto isso? Sabia que hoje tem 4 milhões de brasileiros em esquemas de pirâmides? 4 milhões de pessoas que estão buscando enriquecimento rápido porque alguém prometeu. Porque você conhece o seu tio, o seu primo, o seu amigo que ganhou dinheiro, que entrou naquela situação. E isso é intrínseco do ser humano. Para vocês terem uma ideia, olhem só esses 2 gráficos que estão aparecendo aqui na tela. Esse primeiro gráfico é o gráfico teórico de uma bolha financeira. Como que se comporta um ativo ao longo do tempo antes dele explodir e perder o valor ao longo do tempo. Esse é um gráfico perfeitamente, puramente teórico. Olhem agora o gráfico do Bitcoin. Ele se sobrepõe exatamente a esse gráfico. Ele se comporta exatamente como uma bolha financeira. E chegou um momento no Brasil que o Bitcoin tinha mais CPF cadastrado do que a Bolsa de Valores. Vocês realmente acham que no Brasil existe mais gente que entende de criptomoedas, de blockchain, do que de ações? É óbvio que não. É óbvio que não. As pessoas que entraram nesse mercado, boa parte delas pelo menos, entraram simplesmente pela promessa de ganho rápido, pela promessa de retorno rápido. E aí que está uma coisa que quem chegou a esse ponto aqui do vídeo, chegou a esse ponto da reflexão, tem um diferencial em relação às outras pessoas que estão buscando a educação. Entendem que você não consegue enriquecer de hoje para amanhã. Entende que a construção de riqueza é uma jornada. Só que quando eu falo isso, quando educadores financeiros bons também falam isso, as pessoas fogem. Porque ninguém quer esperar, ninguém quer enriquecer de maneira pausada, ninguém quer enriquecer de maneira devagar. Só que é assim que enriquece. É exatamente assim que enriquece. E não acredite em mim, olhe a sua volta. Olhe quantas pessoas que você conhece que são ricas, que ficaram ricas do dia para a noite. Quantas pessoas que você conhece que ficaram ricas, que construíram isso de forma pausada, que construíram isso com inteligência, não é nem trabalhando mais, nem trabalhando melhor, é trabalhando de maneira inteligente, é sem pressa, é ajustando a rota. E ajuste de rota precisa ser conforme o vento, precisa ser conforme o mar, e isso leva tempo. E se você consegue construir patrimônio entendendo que você tem que fugir dos ganhos rápidos, e essa é a melhor forma de você enriquecer, por incrível que pareça, da forma mais rápida e saudável possível, você vai conseguir construir patrimônio. E um outro grande motivo, além da ganância e além do medo e além da falta de conhecimento, que as pessoas não querem construir patrimônio, investir no longo prazo para construir riqueza, é porque elas acreditam que ao você investir, você tem que parar de viver. Ou se investe ou se vive. Galera, não é excludente. Você pode investir e viver. Aliás, você deve fazer as duas coisas. Você pode perfeitamente se organizar, pegar uma parte do seu salário, das suas entradas e investir, pegar uma parte do seu salário, das suas entradas, aproveitar a vida e o restante para você pagar as contas no dia a dia, fazer tudo o que você quer. Mas para isso precisa de organização. Uma coisa não exclui a outra. Quando você fala ou eu invisto ou eu vivo,
você fechou uma porta. Quando você se questiona, como eu posso fazer para investir e viver? Você abriu a cabeça e várias opções surgem para você. Busque em pessoas ao seu redor que de fato investem. Veja se elas param de viver, param de viajar, param de aproveitar. Elas fazem as duas coisas. Porque se você só investe, vai te fazer muito mal isso. Vai te fazer muito mal se não aproveita a vida. E se você só aproveita a vida, o mal vai vir depois, no longo prazo. E as pessoas preferem o quê? Esse segundo extremo. Porque ela não está enxergando o mal agora. Vai vir só lá na frente. Quando na realidade o mais saudável é o meio termo. O mais saudável é você conseguir juntar as duas coisas de forma que você melhora a sua qualidade de vida hoje, esquece o padrão, foca na qualidade. E quer ver a diferença entre padrão e qualidade de vida? Tem um vídeo no nosso canal que eu explico exatamente a diferença de padrão de vida e qualidade de vida, e é fundamental que você veja esse vídeo para entender e internalizar esse raciocínio. Só que uma vez que você foca na qualidade de vida, na qualidade do seu investimento, você constrói valor. E o reflexo do valor é um bom patrimônio e a independência financeira. E para fechar essa reflexão, você tem que ter internalizado 4 pontos. Primeiro, o tempo é seu amigo, a ansiedade é sua principal inimiga. Segundo, você não precisa parar de viver para conseguir investir. Terceiro, você tem que sempre colocar sua ganância em xeque, porque uma hora ou outra vai falar mais alto. E o último ponto, busca educação para você conseguir construir o patrimônio, a independência financeira, a riqueza e a qualidade de vida que você tanto precisa. E como você reparou, o vídeo de hoje ficou um pouco mais extenso que os últimos vídeos. Mas ele é um conteúdo mais denso porque ele precisa ser absorvido, ser digerido com bastante calma. As pessoas têm que entender esse ponto, então eu expliquei com bastante cuidado, uma série de exemplos para você realmente internalizar a importância disso. E se você gostou desse conteúdo e tem sentido para você, se inscreve no nosso canal, deixa o like no vídeo, ajuda demais a incentivar o nosso trabalho, indica para algum amigo que está querendo entrar naquela pirâmide, que está querendo comprar o próximo Bitcoin sem nenhuma estratégia. Isso com certeza absoluta vai agregar valor para ele e agrega valor para a gente. E se ficou alguma dúvida, só deixa aqui nos comentários, a gente se vê na próxima.